mais um episódio do Guedes Talks. Hoje eu vou entrevistar aqui uma pessoa que é empresário, meu assessor, meu parceiro, uma das primeiras pessoas a caminhar junto nesse novo ecossistema que eu criei. Seja bem-vindo, Felipe Silva. E aí, meu irmão? E Bom? aí? Se apresenta Bom aí ou pro não? pessoal. Bom ou não? Bom ou não? Se apresenta aí pro pessoal. Conta um pouco aí quem é o Felipe Silva. Bom, quem é Felipe Silva? Felipe Silva é um menino sonhador que começou a vida muito novo. Desde os meus 10 anos de idade, eu sempre aprendi que para me conquistar o que eu preciso ir atrás dele. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou que eu tenho que buscar desde novinho. Então, esse sou eu e nasci em um berço cristão. Meu pai sempre me ensinou, minha mãe sempre me ensinou a estar no meio de um ciclo ali religioso. Então, meus passos ali foi basicamente dentro ali de Deus. Minha vida foi pautada em Deus. E foi Top. por isso que cruzei o caminho do 01 aí do Mercado Livre. Top demais. Ó, quando que você me conheceu? Cara, o ano passado eu fazia parte de um ecossistema e acompanhava o Guedes ali pelas redes sociais e falei, caraca, a gente que é novo sempre se inspira numa pessoa que tem ali a mesma faixa etária de idade, vê que já construiu alguma coisa, e eu vi o Guedes pela internet e falar, caraca, esse cara é brabo, um dia eu quero me conectar com ele. E de repente, em Alphaville, o mundo é muito pequeno, e Deus cruzou nossos caminhos, participei do primeiro evento dele, e a gente começou aquele network e estamos até o dia de hoje. Top. E você chegou na empresa, ó, pra quem não sabe, o Felipe Silva já faz um ano já que você tá caminhando junto? Mais de um aninho aí. Mais de um ano. Mais De um ano que a gente tá caminhando junto. Ele chegou aqui na empresa, você já chegou como CS. Sim. Você chegou O que como é CS? O que é Pessoal, CS? Explica pro pro pessoal o que é público. o CS. Muita gente não sabe o que é CS Exato. e é até legal quem vai numa imersão, às vezes eu grito, cadê meu CS? E eu Sim. tô sempre falando dele, apesar de hoje não estar fazendo mais o papel de CS, hoje é meu Sim. assessor, caminha junto comigo, abriu a empresa no Mercado Livre, a gente vai Sim, falar um pouco sobre isso aqui. E aí, conta pro pessoal, o que é o CS? Só para eles entenderem. CS nada mais, nada menos é que sucesso do cliente. Eu acredito que desde quando a empresa foi fundada ali, que é uma prestação de serviço para uma B2C, com certeza já tinha o CS desde muito tempo, mas essa tradição agora veio ficar conhecida agora, que é o sucesso do cliente, nada mais, nada menos é você ali agradar o cliente que você está contratando para dentro do seu ecossistema. Então você tem que cuidar, você tem que pensar nos mínimos detalhes que você está ajudando aquela pessoa e, enfim. Por exemplo, hoje a gente tem a nossa mentoria, a mentoria que eu ensino as pessoas a vender no Mercado Livre. Até você que está assistindo aqui, talvez seja o meu mentorado, então só para você entender, hoje a gente tem o especialista, Sim. Hoje a gente tem a parte operacional de vendas, tem a parte que cuida da conta, e também existe a parte do CS. O CS é entender toda a trajetória Exato. de vocês, são meus mentorados, as cal que você precisa fazer, se você está com dificuldade em alguma coisa, se você tem dúvida sobre alguma coisa, sobre imersão, tudo isso Exato. é o CS que faz. Então, ele chegou na minha empresa bem no começo, foi, eu acho que a primeira pessoa a trabalhar junto comigo, ou a segunda. Sim. E aí depois só que veio meu irmão, você chegou antes do meu irmão, cheguei que hoje antes do seu irmão. que é o CEO. E aí ele chegou antes aqui e ele começou a caminhar junto comigo. Então, o primeiro evento que eu fiz foi um desafio. Muita gente não sabe disso. Isso aqui, né? Vamos abrir os bastidores. É verdade. Top, vamos Às vezes a gente fica aqui atrás dos bastidores e o pessoal fica curioso. O que acontece por trás dos bastidores? Boa, boa. Mas vamos abrir o jogo aí. O desafio do Marçal foi, quando eu entrei no ecossistema do Pablo, foi assumir o Auditório 7. O Auditório 7 é o maior auditório que tem do Pablo. E ele soltou o desafio para os players, do sócio dele, fazer um evento lá. E eu fui lá e assumi esse desafio de colocar 1000 pessoas no evento. Só que eu não sabia montar um evento. Era a primeira vez que eu ia fazer. Foi o ano de 2025, ano passado, novembro. Sim. E aí você já ajudou a estruturar tudo na imersão. Foi um desafio. Foi um desafio porque também foi o seu primeiro que você organizou. O Guedes recebeu o desafio do Pablo. Aí ele vai, não deixa passar nada, né? Passou para os colaboradores e nós arrepiou. Não foi para cima. E foi um sucesso. Top demais.
Foi uma loucura. Foi Foi um muito bom. evento de quase 700 pessoas, primeiro evento que eu fiz presencial Uhum. em Alphaville, uma imersão de 2 dias. E aí agora a gente está indo esse mês para a 4ª edição da Exato. imersão Método ML e agora tá ficando muito mais Ah, fácil. com certeza. Pegou experiência, agora que o foguete decolou, não tem mais ré, né? E Agora aí, tem, né? O Elon Musk criou lá, mas o nosso não tem, não. e aí fala uma coisa, hoje você é um assessor. O que que um Sim. assessor faz hoje? Cara, é tudo muito novo pra mim. Abrindo um jogo aqui também pra vocês. Igual eu falei, eu tenho 20 anos de idade. Pra mim, esse mundo corporativo é muito novo. Foi uma transição de carreira ali muito rápida. Posso falar o que eu fazia antes? Pode, é que você não começou assim, Sim, você tem 20 anos de exato. idade, mas você não começou assim, né? O que que você fazia Sim, antes do CS, por exemplo? sim. É loucura. Acredito que ninguém sabe, até mesmo quem é mais próximo de mim não sabe. Mas antes de eu entrar dentro de um ecossistema e saber o que é um ecossistema de fato, meu primeiro emprego, assim, que realmente eu me dediquei naquele emprego foi chaveiro. Então, eu Chaveiro? fazia a chave. Não, chaveiro de tipo, chaveiro Chave, mesmo, chave chave, de porta. exato. Então você Cliente, sabe abrir porta. cliente ligava, vem abrir a porta, não pode fazer coisa errada, né? Mas abrir a porta, enfim, o que um chaveiro faz, eu fazia Você na pode falar época. quanto você ganhava naquela época? Cara, será que pode? Não, eu vou abrir. Eu ganhava 1.500 naquela época para ficar de segunda a sábado e, e é loucura. Era correria, era cliente no estabelecimento 34 por 48 e era gente demais, arrudo. Loucura. E era aquela vida, né? Que eu achei que eu ia crescer na área, ia me desenvolver naquilo que eu fazia e não imaginava que um dia eu estaria dentro desse ambiente. E mudou completamente, cara. Hoje, minha perspectiva de vida do que eu tinha antes para o que eu tenho agora é totalmente outra. E você falando que é o assessor, é basicamente estar ali no bastidores acompanhando tudo que o empresário ele faz. Então, o Guedes aciona às vezes para a gente ver como que está a agenda. Não conversa diretamente com ele, né? Vai conversar com o assessor meio que fica ali no É, tem uns bastidores BO cuidando de aí que quer tudo. resolver comigo e não resolve mais nada. Vai lá, Joga pro assessor. assessor que o assessor resolve. Joga no assessor. Então, muita coisa hoje em dia você acaba virando íntimo, né? Você acaba Sim, vendo muita com coisa da certeza. empresa, da vida até pessoal, Sim. porque você tá inserido. Não sei se é E bom ou é ruim, mas que nós está você aqui, acaba vendo uns BO nós no está, meio, né? E sim, lógico que é confidencial, não pode contar tudo pra sim, todo nem tudo mundo. são flores, mas tamo aí. Exato. E hoje você chegou, a Uhum, gente tinha, eu acho que era você e mais um só. sim, Hoje a gente está com uma equipe aí de quase 20 pessoas na operação, sim, meu, loucura, em um ano e pouquinho. sim, E assim a gente fica vendo pro futuro, né? A gente não sabe o dia da manhã, uhum, mas a gente caminhando junto, a gente sabe que isso aí vai dobrar, já vai ser mais de 100 pessoas. aham. Isso foi uma Não, com das certeza, isso é muito primeiras pessoas visível, né? foi uma das primeiras pessoas a chegar. E assim, e a gente vê hoje muitos jovens querendo andar junto com a gente, como Uhum, você, por exemplo, foi um sim, dos jovens que quis andar junto com a gente. E jovens que chegam aqui e aprendem a vender no Mercado Livre. sim, E você começou a vender também no Mercado Livre. sim, cara, E aí comecei a você tem vender. uma história assim dele que eu acho impressionante. E eu conto para outras pessoas, tem gente que acha que é mentira, porque é uma pessoa que trabalha junto comigo. Uhum. Só que conta a questão de quanto tempo que você colocou a sua conta no full do Mercado Livre. Dá muita polêmica. Teve um corte que teve sobre isso no Instagram e o pessoal virou aquele bafafá, não tem como e tudo isso. Mas foi assim. O Guedes sempre coloca pressão aqui nos meninos que trabalham na nossa operação para colocar produto no Mercado Livre e começar a vender. E eu sempre procrastinando, o Guedes, quando que vai começar? Quando que vai começar? Eu falei, deixa eu resolver logo esse BO. E aí criei lá a conta, tudo bonitinho, conforme ele explica ali na metodologia. E no primeiro dia já fui lá ver alguns produtos para a gente já colocar para rodar. E, cara, loucura. Eu criei de manhã, à tarde a gente já anunciou os produtos, começou a sair venda. Fui dormir, no outro dia quando acordei, tava lá liberada a tagzinha do full. Falei, não é possível isso Então, aqui, em pô. menos de 24 horas, você Menos de colocou uma 24 conta no horas. full. Exato. Isso é Não sei loucura. como, Isso é mas loucura. É. Assim, eu sempre falo uma coisa que você disse. Eu sempre falo para todo mundo que anda aqui no nosso ecossistema vender, porque a pessoa vai entender muito mais. E sim. apesar de alguns ser só um colaborador, às vezes está começando a vida, alguns têm 18 anos, 19 anos,
eu sempre falo, vende no Mercado Livre. Esse dia eu tava conversando com uma pessoa do marketing, e eu tava falando assim, se você investir, vamos falar, 5 mil, vender 10 mil, se você tiver 20% de lucro, você já tá fazendo, tipo, 2 mil a mais. Com E às vezes dá certeza. pra fazer muito mais, Não, lógico. Então, sem às teto. vezes dá pra você já fazer o que você já ganha aqui na empresa só com metodologia que a gente usa. Aham. Então, E, dá pra você fazer mais dinheiro ainda através e, da... e às vezes o pessoal fica olhando assim, mas como assim um patrão tá falando isso para um colaborador que ele consegue fazer muito além daquilo que ele já recebe como um salário ali que você presta um serviço, né? Sim. E às vezes a gente consegue fazer até mais com o Mercado Livre. E é isso o legal de estar dentro de um ecossistema. E é difícil você entrar no Exato, ecossistema assim, porque exato. geralmente você entra no ecossistema onde só uma pessoa ganha. Aham, E acaba, não é um ecossistema, né? Acaba virando exato. uma pirâmide onde só, tipo assim, um império. Mas que não Assim, é um império, tudo é que é um voltado para ecossistema. aquele que tá Exato. a cara do Lá em negócio. cima na pirâmide, aqui não é um império, aqui é um ecossistema para todo Exato. mundo ganhar junto. Então, se eu tenho a capacidade de ajudar outras pessoas a Uhum. vender também, por que não? Lógico que Sim. você não, as pessoas que chegam aqui, até abrindo, né? Tem gente Aham. que quer chegar aqui e só quer vender no Mercado Livre e não faz o serviço É, dela. exato. Não. Tem que trabalhar aqui e aqui a gente ensina também Aham. você não precisa pagar nada. Tem gente que paga um valor alto para entrar numa Exato. mentoria nossa. Pessoa que entra para trabalhar, andar junto com a gente, não paga nada, Uhum. aprende, trabalha, ganha dinheiro e ainda aprende a vender, Exato. conhece nossos Fica fornecedores, próximo. tem acesso à minha empresa, nossa operação, nossa resenha que tem aqui com jogando sinuca, Uhum. jogando ping-pong, vai no futebol. Então, assim, e até um convite para quem quer caminhar junto com a gente. Ó. As portas estão abertas. E aqui você não vai só trabalhar, você vai aprender também a construir uma empresa como o Felipe está fazendo, Sim. como alguns meninos aqui da empresa já estão fazendo, estão colocando em prática. E top demais. O seguinte, Que na verdade é um estilo de vida, né? Às vezes a gente não quer nem sair da empresa de tão top que é. Parecendo aqueles vídeos, exato. aparecendo aqueles vídeos lá, quem é a melhor pessoa? Meu patrão. Mas é top mesmo aqui. Quem entra dentro do ecossistema não quer mais sair. Porque é um serviço ali que é diferente dos iguais. Só você estando aqui para você entender. Não vou abrir mais o jogo, não. Se quiser, faz a inscrição aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. 20 anos. Sim. Aonde você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos. Cara, é uma pergunta complexa, porque às vezes a gente cria muita expectativa e eu sempre levei isso comigo, né? Quem cria muita expectativa às vezes é frustrado. Mas assim, o que eu me mentalizo e vejo aonde eu vou estar é uma pessoa bem-sucedida, um empresário de sucesso. Eu acredito que tem projetos aí para ser trilhado, possa ser que não esteja mais residindo no Brasil. Aí é É loucura, loucura, calma. é loucura. Espero estar com minha família. Eu acredito que o ecossistema ele sempre, vamos dizer como apregoa, né? Construa uma família, que você possa ter ali uma família de sucesso, que você não fica ali só em você, que você possa transbordar aí para sua família e para quem está perto de você. Então eu vejo aí com minha família estruturada, entregando a liberdade para os meus pais, assim como eles merecem, me ajudaram até aqui. Então, acredito que daqui 5 anos eu quero estar ajudando eles e dando uma boa qualidade de vida. Boa, Felipe. Felipe? Olha aqui. 20 anos. E aí, tá Sim. casado, tá namorando, tá Ah, solteiro? solteiro. Tá na pista. Na pista. Ô, meu Não, irmão. vamos com cautela. Mas varoa. Uma vago, Varoa, uma mulher de abençoada. Tem que Deus. ser de CCB ou Abençoada. não? Tem que ser mulher de Deus, né? Tem que ser mulher de Tem que Deus. ser uma enviada de Deus. Isso Então aí. tá. Mas ela, Isso aí é polêmica. mas tá aberto a negócios. É o seguinte, Será? será? Então, você daqui 5 anos, você quer ter uma família estruturada, Sim. você quer estar transbordando para mais pessoas, uma empresa sólida no mercado, e Com talvez certeza. você se vê nem morando mais no Brasil. Você pensa já em algum país, e por que talvez sair do país? Sim, Você tem alguma promessa de Deus para estar falando Sim. isso, ou Bom, é só da sua bom você tocar cabeça? nesse assunto. Desde quando eu era muito novinho, tinha um grupinho na minha escola lá que a gente sempre planejava o que a gente queria para o nosso futuro. Isso aí que eu nunca abri para ninguém. Minha mãe, ela sabe dessa história porque às vezes a gente convidava os meninos para fazer trabalho de escola em casa e a gente sempre comentava que o sonho ali daquele grupinho era morar no país Estados Unidos. Eu vou abrir aqui o jogo. Estados Unidos.
E a gente mentalizava aquilo, não? Quando a gente crescer, a gente vai fazer intercâmbio lá, vai estudar lá fora. Não foi muita realidade, né? Uns já se desviaram, eu não sei para onde anda mais, mas é uma coisa que eu mentalizei de pequenininho. E a gente tem promessa da parte de Deus, que Deus prometeu que a gente ia estar residindo em outras nações. E o ecossistema, ele deixa isso visível para a gente. E quem sabe, né? Eu acredito que é visível e a gente vai estar em outras Vou te fazer uma nações. pergunta. Você tem 20 anos. Ainda, é Uhum. lógico, qualquer um, qualquer Uhum. idade dá pra entrar numa faculdade. Por que que assim que você saiu da escola você não entrou numa faculdade? Cara, eu entrei. Você entrou numa Eu faculdade? entrei. Ué, mas Eu como que é essa entrei. história? Essa história é louca, porque acho que todo o jovem ali que está ali no ensino médio e quer seguir uma profissão, procura algum meio de se especializar. Eu, sendo sincero, eu não me via na área que eu estava atuando na época, não era o chaveiro, eu estava me especializando para virar ali um TI, e eu não me via, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, o que que vai acontecer? E eu chegava em casa e os pais, Felipe, vai fazer o quê? Vai para a faculdade, vai fazer o quê da vida? Mas você chegou Aí a eu entrar na falei, faculdade porque você queria, por desespero ou por pressão dos seus pais? foi por pressão dos meus pais. Não vou mentir. Abrindo o jogo aqui, pai, mãe, eu não queria entrar, eu fui porque vocês mandaram. Mas, e eu vejo que isso acontece na vida Mas de muitos jovens, acho que na muito maioria. quer agradar os pais. Irmão, se você não quer, seja sincero, porque vai acontecer o que aconteceu comigo. E desenrolar da história, eu entrei na faculdade de um jeito errado, porque na época os meus pais não tinham condições de pagar ali uma mensalidade de uma faculdade para mim, e eu não focava nos estudos, então eu fiz meio que uma loucura. Eu trabalhava em um bico, e nesse bico eu conseguia até juntar um dinheirinho, e a única coisa que eu tinha era o dinheiro para fazer o vestibular para entrar numa determinada faculdade. E eu paguei aquele vestibular sem os meus pais saberem, e quando eu fui fazer aquele vestibular, passei. E aí eu fui levar o comunicado para os meus pais. E eles falaram, não, é loucura o que você fez, Felipe. Porque... Ô, Felipe. é loucura o que você fez, porque a gente não tem como te ajudar, você não está mais fazendo o bico que você estava fazendo, como que você vai sustentar nessa faculdade? Eu falei, vamos dar um jeito, vamos ver o que vai dar. Resumindo, a primeira mensalidade atrasou, não paguei, não pisei um dia o pé Então, sequer na mas você chegou a faculdade. começar a fazer ou não? Só se Eu vi inscreveu? ali que estava no EAD, né? Eu comecei no EAD. Eu peguei ali algumas aulas, passou a primeira mensalidade, meus pais falaram, tranque isso aí, vê alguma forma para a gente entrar mais para frente. Foi uma coisa ali que você fez de loucura. Eu falei, não, tá bom. E aí eu fiz o processo lá de cancelamento, eu não queria trancar, eu queria cancelar. Falei, já que não é para fazer, não vou fazer mais. Aham. Dei o processo. Passou 6 meses, a faculdade me mandou uma mensagem falando, mandou lá os boletos que estavam abertos, e como que você vai acertar isso? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Resumindo, paguei 6 meses de faculdade, não fui um dia presencial na faculdade e tamo aí, não dei andamento. Aí é loucura. Loucura. Ó, Felipe, falar um negócio pra você. Você tá acompanhando há muito tempo já, e hoje a gente tá aí com esse sistema aí, sei lá, passamos talvez de 300 mentorados já, que passou aqui, Sim, tá ativo, tudo. Você já viu, eu acho que 98% dos mentorados você sim, conheceu presencial. A conheci. gente conhece praticamente todo mundo presencial, você conheceu praticamente todos no começo. Qual que é a dor que você vê de quem está Uhum. começando a vender no Mercado Livre hoje? No Mercado Livre, Porque você acompanha ali o dia a sim, dia. Hoje não tanto, mas no começo você acompanhou muito. Mesmo assim, uhum, hoje você está inserido, está comigo, você vê. sim, Qual que é a dor que você vê de quem está começando? Ou às vezes a pessoa que já vende, mas entra uhum, numa mentoria. O que você acha? sim. Eu vejo, Marco, que assim, as pessoas entram já com a intenção de venda. Porém, quando vai pegar ali na prática como é o Mercado Livre, conviver com o Mercado Livre, vê que não é aquilo que ele estava com aquela expectativa. É muito fácil para quem faz todo dia, mas para quem está começando, você tem que pegar ali o embalo. E aí, quando chega na questão de pesquisa de mercado, quebra a galera. Você acha que é Quebra. onde tem mais dor? Sim, até achar o produto que vai validar e a galera Então, o fica que você patinando. vê ali, tem muita gente que acha que é muito fácil, Sim, mas só que na verdade é algo que tem que ser é uma empresa, trabalhado. exatamente, é uma empresa, você E tem aí, que ter isso é muito, seriedade. muito legal que você tocou o assunto, que é o que
por exemplo, a faculdade. A pessoa estuda às Uhum. vezes 3, 4, 5 anos Exato. para depois se formar, para depois, às vezes, virar especialista em alguma área e Sim. depois virar CLT, Uber. virar Uber ainda. Aí, o que que a pessoa acha? Às vezes a pessoa entra até na mentoria e está começando, e aí acha que no primeiro mês já vai ficar rico. Sim, Então é isso que eu tô verdade. falando É e é isso. real, é isso que eu já Não vi tem a muitas paciência, vezes. né? É Exato, muito. tá construindo uma empresa. Uhum. Então tem que conhecer o mercado, tem que saber Exato. fazer pesquisa de mercado. E a gente tem alguns cases que faz dinheiro Com muito rápido. certeza. Sim. Faz. Só que são pessoas e pessoas. Não adianta você comparar os seus bastidores com o palco de outra pessoa. O Aham. palco é muito bonito. Por exemplo, tem gente que olha aqui a gente, que cenário, o galpão Aham. dele, 2.000 metros quadrados. Só que foi 6 anos para chegar até aqui. Exato. Teve ali uma construção. Não foi Teve de a repente, né? construção, exato. Tem gente que, então, é uma coisa muito interessante. Você vê que a pessoa chega às vezes e já quer ficar rica no primeiro mês. Sim, sim. Com certeza. Mas é o processo. A pessoa tem que suportar o processo para viver A a constância. constância. Exato. E aqui, pela ali, o pessoal querer sempre achar já um produto muito rápido, às vezes acaba se culpando até a própria metodologia. Mas realmente a metodologia funciona. Tem que ter ali o trabalho de ir atrás de um produto, de validar. E depois que destravar isso, irmão, não tem como voltar atrás. Foguete não tem ré. O E céu aí é o vai embora. limite, né? Aí voa. Top demais. Seguinte, Sim. aqui dentro dos caminhãozinhos do Mercado Livre tem, Eita. tem umas perguntas aleatórias, não sei qual Aham. que vai ser. Você vai abrir, vai pegar aí sem olhar algum papelzinho aí que vai ter alguma pergunta para você. Você vai ler e Sim. vai responder. Beleza? Beleza. Então Vamos pode ver. pegar aí. Direto do Mercado Livre. Mercado Livre. Tem alguma mesmo, hein? Vamos ver. Será que eu fui o premiado da vez? Que é a pergunta? Que loucura. A gente sempre batendo nessa tecla e a pergunta que vem. Qual foi a maior prova de fé que você já enfrentou? Loucura. 20 anos de idade, qual foi a maior prova de fé que você já enfrentou? Cara, assim, eu já vivi muitos picos assim de fé que provou muito da minha fé. Mas eu vou citar uma delas que foi relacionado ao que a gente já está conversando. Eu acredito que abrir mão daquilo que meus pais passaram para mim de seguir o script, né? E seguir ali numa faculdade, se formar e depois você exercer aquela profissão. Eu acredito que o meu maior ato de fé foi queimar os barcos, porque eu não tinha mais volta, já que entrou na faculdade eu tinha que seguir aquilo, e aquela pressão do pai e da mãe sempre querer o bem, e foi aquilo que eles conseguiram proporcionar para mim. E querer queimar os barcos e tentar me aprofundar em outro negócio, eu acredito que foi um ato de fé. E quando de repente Deus começou a criar os caminhos e hoje é onde eu estou. Eu acredito que se eu não tivesse tomado esse ato de fé, eu acredito que eu não estaria onde eu estou hoje, andando com pessoas melhores que eu, é, envolvido com esse ecossistema que realmente mudou minha mentalidade, mudou. Hoje eu acredito que eu já estou alcançando uma liberdade do meu próprio tempo, e fazendo aquilo que eu realmente gosto. Talvez se eu estivesse na faculdade eu não ia estar fazendo o que eu gosto, e aqui eu tô vivendo aí uma promessa que Deus fez para mim. Tá vivendo então. Tô vivendo a promessa. Filho da promessa. É o seguinte, quanto que você acha importante a lealdade? Cara, é muito. Eu acredito que, além de tudo, você não pode olhar somente para a pessoa que é boa. Bom a gente acha em todo lugar, todo mundo é bom. Mas hoje está muito difícil de achar os leais. Que entra ali, caminha junto com você e depois vira as costas e até mesmo fala mal. Mas quanto mais leal você for, Deus te honra. Entendeu? Se você honra outra pessoa que está acima de você, automaticamente a honra de Deus ela vai fluir na sua vida também. Top. Não sei se você pode abrir, lembra aquele negócio que aconteceu na frente do Brascan, Qual? a moto? Ah, Dá pra você sim, abrir isso daí pro pessoal ou não? dá.
que Dá sim. aconteceu, o que que depois veio um teste esse tempo atrás. Aham. E Um alto de aí, fé também, outro se ato for de ver. fé e de lealdade. Sim, E com aí, certeza. depois disso, aconteceu mais uma coisa que você ganhou. Sim, E aí dá pra você sim. abrir essa história pro pessoal ou não? Dá, pô. Conta aí Dá sim. então. Tudo que É, aconteceu daquela época do Brascan, depois do teste, depois Uhum. da lealdade. Eu falo que eu vivo no favor de Deus. Então, o que o Marco citou agora, eu tenho uma moto, na verdade, e ela era meu meio de locomoção da minha casa até o serviço. Você comprou ela zero, hein? E zero, tirou na concessionária, coisa linda de se ver. Feliz, aquela emoção, primeiro o automóvel, naquela euforia. Acredito que foi até falta de cuidado meu, mas lá onde a gente trabalhava, tinha ali um bolsão onde ficava diversas motos. E eu, como de costume, deixava a minha moto lá. A moto era avisado, porque era do ano, nova. E determinado dia, inclusive, loucura, foi a primeira vez do ano, desse ano, que eu fui com ela presencial. E quando eu Foi esse saio, ano? Não foi foi nem ano esse ano. passado? Não, foi esse ano. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar esse ano com ela. Eu deixei ela lá na frente do Brascan. Quando fui pegar minhas coisas para ir embora, eu me deparo com a moto toda depenada. O pessoal levou peça dela. Enfim, Isso dentro de fizeram Alphaville. isso dentro de Alphaville. Pra você ver que a maldade, ela não tá só na. Vamos se dizer, o pessoal tem muito preconceito que a maldade tá só nas periferias. Mas tá nos lugares nobres também, cara. A gente não pode fugir disso. Daí eu não tinha seguro na moto, fiquei no prejuízo, mas passou o tempo, 6, 7 meses, muitas turbulências, voltei a andar de ônibus, Uber, enfim, outros meios de locomoção, e em um determinado dia eu estava na empresa, e aí um empresário, ele sentiu de fazer uma oferta na minha vida. E eu falei, mas que oferta é essa? E de repente ele chega com uma chave de uma moto zerada, muito melhor que a que eu tinha, também era do ano, e hoje Deus entregou, o inimigo levou e Deus entregou o dobro Aí do é que eu tinha. loucura. Loucura. E é uma motona. É uma motona. Top. Não vou Loucura. falar o modelo porque, né? Eu não vou. Enfim. Da luz pra cego é Não loucura. dá. Não dá. Top Mas é demais. isso. Manda uma pergunta pra mim aí. A pergunta pro 01. E aí, gente, o que vocês perguntavam? Pra onde que eu olho aqui? O que vocês perguntavam pro 01? Mas uma pergunta que eu sempre quis te fazer, Aí é mas eu loucura. nunca fiz. Você olhando como um olhar de empresário, com 26 anos. Querendo ou não, ali é uma idade que muitos acham que é novo, mas por tudo que você já construiu. Qual conselho você dá para um jovem, por exemplo, igual eu, ou até mesmo para alguém mais novo que eu que está começando para construir o que você já construiu? Mas você quer que eu fale visão pra construir o que eu construí dentro do Mercado Livre ou no mundo Não, de negócios? sem Mercado Livre, família, porque para quem não sabe, quando eu tenho minha família, eu vejo muita família do Guedes, eu vejo a união que eles têm, e eu quero isso como meta também para minha família. E não só isso, você é um empresário de sucesso, é novo, eu quero também conquistar tudo que você conquistou ainda novo. E tem Tá. gente que patina, velho, e não construiu o que você construiu. Qual foi o diferencial que você fez? A lógica é colocar Deus na frente de tudo isso daí Sim, você já faz. sim. Agora, vamos lá. Uma pergunta boa. Será que eu deixei o 01 confuso? Não, não deixou confuso, não. Sim, você fala da minha família e eu vou falar pra você, minha família é top mesmo. Eu já vi muitos casais que qualquer coisinha briga. Sim. E assim, eu vejo eu com a Giovana, mano, é muito difícil a gente discutir alguma coisa, a gente ter uma opinião Uhum. diferente do outro. E tem gente que acha que é normal. Uhum. Por exemplo, tem gente que acha que é normal um casal não trabalhar junto. Sim. Porque eu já vi muitas vezes um casal brigar porque trabalha junto. Ai, não aguento mais trabalhar junto com meu esposo, não aguento mais trabalhar junto com minha esposa. Tipo, pô, é sua esposa, é pra ser sua melhor amiga. Sim. Então, uma dica: não caia na corda de amigo, questão de mulher. Tipo, já tá com 20 anos, vai arrumar mulher e começa a fazer piadinha. Isso daí cai fora disso, apesar de hoje você não ter, eu acho, muito amigo bobo, você já tá no outro nível. Sim.
busca uma esposa, uma namorada, mas quando você busca uma namorada, já é o propósito de Exato. casar. Você já tem uma cabeça firmada nisso. Que vai ser sua melhor amiga, porque, assim, de verdade, ainda mais quando você se torna uma pessoa que acaba sendo um alvo, né? Uma pessoa referência, uma pessoa que é empresária, as pessoas vêm muitas vezes por conta, tipo assim, condição sua, vem Uhum. atrás querendo sugar só. Quem eu tenho é Deus e a Giovana. Sim. Eu não tenho muitas pessoas. Apesar de muitas pessoas achar, tem tantos mil seguidores e tem muita gente por volta, tem muito amigo. Na verdade, não. Aham. Na verdade, a minha vida é bem fechadinha e quem tá comigo de verdade é a Giovana. Aham. Porque então tem que buscar uma pessoa que seja sua parceira, sua amiga e colocar Deus na frente de tudo. Porque aí você vai achar a pessoa que você vai namorar, que você vai construir algo sólido com ela e você já sabe disso. Uhum. Casamento é um só, casou pro Exato. resto da vida. Sim. Até que a morte separe e olha lá. Às vezes nem a morte vai separar com a Giovana, não. Até depois do fim. Até depois do fim. Então, eu acho que se você colocar Deus na frente de tudo e você buscar uma companheira que seja sua parceira, que você goste de ficar junto com ela, você não vai Uhum. errar. Esse é o segredo. Você gostar de ficar com ela o tempo todo. Top demais. Top. Essa parte é top. Agora a questão de empresário, por exemplo, para você, o que eu daria uma dica? Você já está construindo muita coisa junto comigo. Aham. Você está sendo um braço aqui, até como um especialista, como alguém que está entendendo um ecossistema. Você Uhum. sabe já montar eventos para mais de 1000 pessoas. Eu acho, por exemplo, que você poderia escrever um livro. Eu Não, acho que calma você. lá. Não, você Calma tem lá. experiência para lançar um livro, eu acho que você teria que ter. Por exemplo, esse livro aqui eu escrevi, ó, o Mapa do Mercado Livre, você poderia Sim. criar algum livro, eu acho que seria muito legal. Você tem já experiência para ensinar outras pessoas, talvez até, não sei, talvez só para jovens ou algo Uhum. direcionado para jovens, para ajudar as Sim. pessoas a destravar até uma questão que você falou. Muita gente quer agradar pai, Sim. quer agradar mãe, quer agradar a família, e eu mesmo fui uma pessoa que fui contra também a minha Aham. família, porque eles achavam que eu tinha, no primeiro achava que eu tinha que fazer faculdade, sair, meu pai não brigou tanto quando eu saí da escola. E aí depois ele achou que eu tinha que ter loja física. Uhum. E eu fui contra, eu falei, não, eu quero focar no e-commerce. E aí depois veio vários parentes meus chamando que eu sou, falando que eu era maluco, e eu fui lá e provei ao contrário com o meu esforço, com o meu trabalho. Uhum. Então eu também vivi isso, e eu acho que isso dá pra gente destravar muitos jovens juntos. Sim. E eu acredito que se você lançasse um livro, eu acho que muitas pessoas iriam ler e se inspirar em você e também se posicionar na internet. Porque Uhum. eu acho que quando a pessoa se posiciona na internet, ela consegue abrir mais portas. Sim. Então, mesmo Concordo. que seja novo, a idade não define aonde você está e nem aonde você vai chegar. Mesmo uma pessoa sendo nova, ela mostrando que ela tem experiência em algo, mesmo que começando, ela vai automaticamente abrindo outras portas. As pessoas vão querer estar mais próximas, automaticamente aparecem mais negócios. Sim. E outra, se continuar dentro do ecossistema, não estou falando para você ficar aqui para a vida não, mas se você continuar dentro de um ecossistema e sempre ouvindo, colocando em prática, automaticamente você vai crescer. Então, se eu fosse, por exemplo, começar desde o começo, eu não iria enrolar para casar, mas lógico, eu ia procurar a pessoa Aham. certa. Tô falando da minha vida, né? Você já está com 20 já tinha um filho já. É E já loucura. estava começando na internet. Eu não iria demorar para casar. Eu acho que quando a pessoa Sim. casa muito rápido, ela constrói algo muito rápido. Mas e o que é verdade o que o mundo nos ensina, né? Que primeiro tem que estar estruturado para depois casar. Mano, eu acho que não tem nada a ver. Loucura. Eu acho que é loucura. Eu acho que você tem que construir junto com sua esposa. Sim. Eu acho que é muito melhor. Esse negócio de estruturar, quando você vê se tá velho, e aí você vai ser um pai vô, um pai velho. Não tem nada a ver com a vida dos outros, mas eu acho que é mó zoado. Eu prefiro ser um Curtir a vida junto com seu filho exato. depois, né? Quando você tiver mais velho, já tá mais velho, já é vô, é muito mais suave. Uhum. E aí já as crianças crescem, é muito melhor. E outra coisa, você vai construir um negócio com sua esposa. É muito melhor de você fazer algo sozinho. É loucura. Porque aí você vai pegar, quando você pega em casa novo, por exemplo, você vai construir uma cultura desde novo com ela. Porque você foi criado de um jeito. Sua Sim. esposa, que você nem sabe quem que é, ou talvez saiba, mas não sabe ainda para casar com ela, ela já tem outra cultura. Então, Sim. quanto antes vocês se unir, vai ser melhor para vocês construir, porque vocês vão construir uma cultura nova. Uhum. Então, eu acho muito bom. E sobre você começar a empreender, eu acho que você já está no caminho, já abriu a conta no Mercado Livre. Eu acho que para você, eu posso falar que falta colocar produto,
Aham. E depois as coisas vai fluindo. E Sim. aí as oportunidades vai vindo, tá no ecossistema junto com o Marçal é dono disso tudo aqui, né? Então, acho O que tá no padrinho. caminho. Então, tipo, todo mundo que tá assistindo, que é jovem também, eu acho que você tem que estar inserido. Todo mundo tem que andar em bando. Sim. Todo mundo anda junto com outras pessoas, ainda mais quando é jovem. Ou você vai andar com um monte de Zé Ruela, um monte de otário, ou você vai andar com pessoas que são sábias. E não estou falando sobre dinheiro, estou falando com pessoas que têm o mesmo propósito de crescer, de faturar, de virar empreendedor, de ter família, de falar sobre Deus. E quando você anda num lugar como esse, você tem muito mais o que crescer. Eu acho que a ambiência está totalmente relacionada a isso. Top demais. Top demais? Obrigado pela resposta. Aí foi longa essa Né? resposta. Foi. Então, Foi uma assim, mentoria, né? vai ela. Foi uma mentoria. Eu acredito que é a dor que muitos jovens têm por viver uma vida que as pessoas ensinaram a ela a viver e não realmente ela viver o que elas nasceram para ser vivido, o que Deus implantou para eles viverem. Então, até quebrar, ressignificar toda a vida e achar realmente o propósito dele, a identidade dele, vai um tempo. Aham. E você que é jovem, falando abertamente para uma dor que eu acredito que a geração Z hoje enfrenta, é inspirador. Inspirador. Acredito que muitos jovens vão se identificar. Top. Ó, se eu fosse deixar uma última mensagem no mundo, Eita. uma mensagem que você não tem filho ainda, mas daqui a um Sim. tempo seu filho vai ver essa mensagem, seu neto vai ver essa mensagem, lógico, se Jesus não voltar até lá. Qual que é a mensagem que você deixaria? Cara, Olhando aquela difícil. câmera lá. Difícil. Eu, por ser uma pessoa nova, acredito que eu já carreguei uma bagagem muito grande pela minha idade. É claro que tem pessoas da minha idade que já são muito mais avançadas do que eu, mas eu considero de tudo que eu já vivi uma pessoa que, se hoje eu partisse, eu acredito que eu já vivi aquilo que Deus prometeu para mim. Então, o recado que eu tenho para passar é que a vida ela é como as estações do ano. Tem o verão, tem o outono, tem a primavera, tem o inverno. E cada processo, cada etapa, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente está vivendo. Então, seja no inverno, que o tempo é mais gelado, às vezes parece que as coisas não estão desenrolando, aproveite o processo. Seja na primavera, que é um tempo fértil, aproveite o tempo fértil na sua vida. Porque quando tudo isso passar, a única coisa que vai ficar na sua vida é Deus. Então, eu enrolei tudo isso para te falar que Deus, ele é o único, o suficiente, e só dele que você precisa se manter, porque é ele que vai segmentar todos os passos da sua vida. É isso. Pesado e profundo. Pesado e profundo. Pesado e Tamo profundo. junto. Prazer É receber Deus. você aqui. Valeu, irmão. Isso aqui Tamo junto caminha pela comigo oportunidade. todo dia aqui, É ó. nóis. Lá no network. Network. Como diz o Douglas, né? Só no network. Seguinte, É pessoal. nóis. Mais um vídeo aqui no canal. Já curte aí. Me segue aqui no Instagram se você ainda não segue. Toda semana tá tendo aqui o Guedes Talks, modelo novo aqui de conversa para entrevistar pessoas, mentorados, sócios, parceiros que estão junto comigo. Então, deixe seu like aí, compartilhe com seu amigo que é jovem, Põe um homem como principalmente, é que tem que brabo. ouvir. Tamo junto até depois do fim.